O UpToDate, na realidade, é uma grande enciclopédia médica, totalmente interativa, totalmente virtual. Hoje nós estamos na versão 25 do UpToDate, é uma versão por ano. O UpToDate ele é mantido por uma editora de origem inicialmente holandesa, que é a Wolters Kluwer. Essa editora tem mais de 180 anos de existência. A sua sede já não é mais na Holanda, passou a ser na Alemanha e depois atualmente ela tem uma matriz americana. Essa página do UpToDate, normalmente que se entra, né, a página de procura é essa, e aí o indivíduo tem que colocar seu login e senha que ele cadastrou aqui no hospital. Vejam bem que eu tenho aqui dentro dos conteúdos todas as atualizações, inclusive a questão de orientação a paciente. No item novidades, mensalmente é dito tudo que foi relevante de mudança que aconteceu nos últimos 30 dias e eu posso navegar por ali. As informações sobre medicamentos é o Lexicomp, esse aplicativo de interação medicamentosa, há orientações a paciente, né, que são aquelas orientações a cada patologia, e a pesquisa por termos, ela pode ser feita em português, embora o texto será obrigatoriamente em inglês. Hoje nós temos ferramentas, né, como o Google Translator, que pode perfeitamente fazer a tradução. Aqui em Caxias, tanto o Hospital Geral e a Faculdade de Medicina aqui da Universidade de Caxias do Sul fornecem isso para seus professores e alunos, e nós fornecemos a todo o corpo clínico do hospital, para o médico ter acesso a essa biblioteca. Ele simplesmente tem que vir ao hospital e cadastrar uma senha de acesso. Essa biblioteca toda é renovável a cada 4 meses. Todo o seu conteúdo, né, nos seus diversos autores, é renovado. E isso é a grande vantagem dessa ferramenta, porque hoje em dia, quando o médico vai comprar um livro, ele já compra o livro com alguns meses ou eventualmente algum ano de defasagem da sua edição. E hoje, um livro com 4 anos de existência, se admite que 20 a 25% do seu conteúdo não é mais medicina baseada em evidência. Ou seja, já existe atualizações que tornam aquela informação desatualizada, às vezes até imprópria. Então, a grande proposta do UpToDate é ter essa atualização extremamente rápida. Hoje a medicina ela tem uma velocidade muito grande de atualização, né? E é impossível o médico conseguir realmente se manter atualizado sem o uso de uma ferramenta que me compile isso e me entregue isso de uma forma estruturada, em tempo real, praticamente, das ocorrências, e sem eu ter todo o trabalho de estar procurando isso em várias fontes simultâneas. Isso é usado em todo o mundo, são vários hospitais que usam, e é uma ferramenta que é reconhecida universalmente. A grande vantagem também, sendo um assinante, eu tenho o direito de discordar. Se eu quiser, eu posso me identificar como médico, né, participante do programa e colocar as minhas anotações para que o próprio UpToDate, claro que isso não vai ser publicado, mas eu vou receber, na realidade, uma resposta do UpToDate de por que aquilo está colocado e por que eles consideram aquilo como a melhor alternativa em termos de terapêutica.
seja, quando o médico acessa um determinado tópico, ele pode facilmente ver todos os tópicos relacionados e navegar por toda a informação secundária naquele assunto que lhe interessou. A informação, como eu disse, é extremamente atualizada. Se o indivíduo entrar no site do UpToDate, existem quais são as novidades que o site está apresentando e quais são os guidelines, as diretrizes de todas as maiores sociedades de especialidades médicas do mundo todo, o que tem saído de atualizações. Tudo isso numa única ferramenta. Além disso, ele tem alguns módulos à parte, que são os calculadores médicos, que são fórmulas de acesso a várias patologias médicas para cálculo de prognóstico, de mortalidade, de sobrevivência, de indicação ou não de procedimentos. Esses são todos os tópicos que o UpToDate abrange, desde as especialidades clássicas, né, até medicina de família, cuidados paliativos, medicina do sono, medicina do esporte, medicina hospitalar, que também está sendo uma nova especialidade, e terapia medicamentosa, e medicina de emergência também, além da medicina intensiva. Todos esses tópicos são abordados dentro do UpToDate como realmente uma grande enciclopédia médica. E também uma ferramenta que é o Lexicomp. O Lexicomp é, na realidade, um compilado de drogas e um analisador de interações farmacológicas. Nós usamos o Lexicomp aqui no hospital desde o início do Hospital Unimed para justamente fazer, ou pelo menos qualificar, as interações farmacológicas dos pacientes aqui internados e alertar os médicos para eventuais problemas do ponto de vista de uso de fármacos. Mas isso, através do UpToDate, o médico pode colocar todos os medicamentos, até uma lista de um total de 20, e pedir uma análise de interações medicamentosas. E com isso, ele pode definir quais as mudanças que ele tem que fazer na terapêutica de seu paciente, seja de ajuste de doses ou, eventualmente, suspensão de alguma das medicações. A interação de medicamentos, ela é feita através do Lexicomp, que é uma marca registrada de um programa de interação, onde você coloca nessa lista os medicamentos e você pede depois um relatório final. Vamos botar uma coisa que é muito utilizada na prática hoje, e o pessoal vai dar vários antidepressivos da mesma classe e isso se soma, por exemplo, né? Digamos que eu tenha ido a 3 médicos e os 3 têm me dado drogas que são da mesma classe farmacêutica. E aqui ele me dá todas as interações que eu tenho. Ele me classificou como monitorar terapia porque eu estou somando para efeitos, na realidade. Ele me deu todas as interações e eu posso ter maiores explicações também sobre os riscos, especialmente numa coisa chamada síndrome serotoninérgica, né? Que é a soma de vários antidepressivos. Eu só coloquei esses porque são muito comuns. É muito comum hoje o paciente fazer uso de polifarmácia, né? Polifarmácia a gente já classifica todo paciente que usa mais do que 5 fármacos de uma forma contínua. Isso cada vez está mais presente. E muitas vezes o médico não se dá conta de todas as interações farmacológicas
que aquela polifarmácia pode trazer. Ou, se ele não passou por um hospital que foi visto por uma farmacêutica clínica, ninguém orientou ele a respeito e ele acaba somando medicamentos dos vários profissionais que ele visita. Então, existe essa ferramenta de eu fazer uma compilação de todos esses medicamentos e receber um relatório estruturado de quais os riscos, para que ele possa, inclusive, levar para os outros médicos que o atendem para tentar negociar realmente quais os riscos são aceitáveis e quais não são. Ele não aceita nomes comerciais, ele aceita só o nome genérico e o nome em inglês. Isso é uma limitação, né? Mas isso também se consegue fácil na própria web, né? Antigamente se falava, até a década de 90, em medicina baseada em evidência. Ou seja, tem que haver evidência científica que aquele procedimento, aquele medicamento realmente funciona. Não se deixou de fazer isso, obviamente. A gente mantém essa filosofia, mas no século XXI, o que nós falamos muito é medicina baseada em valor. Valor significa é uma relação de qualidade e custo. Ou seja, o quanto eu entrego de valor com a minha terapêutica ao paciente. Pensando nisso, o UpToDate também criou um módulo à parte que são orientações ao paciente. Ou seja, sempre quando eu vou ver um tópico do ponto de vista médico, via de regra eu encontro simultaneamente um tópico em linguagem leiga, explicando o que significa aquela patologia para o paciente, e eu posso perfeitamente imprimi-lo e dar ao paciente. Isso é disponibilizado pelo UpToDate para seu próprio conhecimento. Essa é a diferença, basicamente, da evolução da medicina baseada em evidência para a medicina baseada em valor, onde eu transporto o paciente também como parte do seu tratamento. A gente pode até fazer uma pesquisa sobre um tópico que tem estado na mídia agora, né, que é a hepatite em crianças por adenovírus. Aqui aparecem todos os tópicos relacionados. Esse tópico, por exemplo, ele foi atualizado no dia 19 de abril de 2022, ou seja, agora, praticamente, né? Nós estamos em maio. Nós também, assim, de uma forma interativa, temos acesso a tabelas, né? Por exemplo, sorotipos de hepatites, né? E de sorotipos de adenovírus, né? Todas as referências que estão anotadas, eu também posso acessar o abstract daquela referência para verificar realmente a procedência e, eventualmente, ter uma ideia do que trata. Eu tenho aqui nessa barra lateral todos os tópicos do artigo, tem gráficos, eu posso também acessá-los por aqui, e todos os tópicos relacionados. Por exemplo, se eu quiser saber transmissão de adenovírus, ele já me toca aqui direto no texto, né? E eu posso entrar em outros tópicos que estão relacionados àquele item, né? Por exemplo, falência hepática aguda em pacientes pediátricos, né? E vacinações, etc. Aqui ele tem um texto explicando o que é uma infecção por adenovírus, quais são os sintomas, quando é que eu devo procurar um médico ou uma enfermeira, quais são os testes necessários, como é tratado, pode ser prevenido ou não, né? E aí depois, para o próprio paciente, também
algumas orientações também associadas, como febre em criança, infecção por rotavírus, conjuntivite, né? Sintomas respiratórios altos e resfriado comum. A medicina baseada em valor, ela prevê que eu englobe o paciente na decisão, né? E óbvio, ele só vai ser englobado na decisão sobre o seu próprio tratamento se ele tiver conhecimento da sua doença. Então, esse mecanismo de orientação ao paciente dá a possibilidade do médico também ter uma ferramenta de informação ao paciente e torná-lo cúmplice do tratamento. Porque, na realidade, também a aderência a qualquer tratamento depende também da convicção do paciente em que aquilo vai ser realmente benéfico para ele. E, obviamente, tanto do ponto de vista social como até pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, afinal de contas, serviço médico é um objeto de consumo, né? Ele tem o direito de conhecer todas as nuances terapêuticas e também o direito de escolher quais ele gostaria ou não. Esse tópico, por exemplo, de informação ao paciente, foi revisado hoje, para vocês terem uma ideia do grau de atualização que continuadamente essa ferramenta traz. E que é a grande vantagem, porque hoje quem detém a informação realmente detém o poder, né, de curar. O médico, na realidade, ele pode ser processado por 3 maneiras: imprudência, imperícia e negligência. Imperícia é uma coisa que isso decorre da análise do Conselho Regional de Medicina, porque foi ela que determina se o médico é perito ou não, não é um juiz. A negligência e a imprudência, elas podem ser combatidas. A negligência, com certeza, pela educação médica. Aí entra a grande questão do up-to-date. Se eu estou atualizado, estou oferecendo o melhor tratamento cientificamente descrito, não há como eu ser negligente. E a imprudência se eu realmente deixar de fazer isso ou deixar de explicar, que é aquela parte de orientação ao paciente, os riscos versus benefícios de cada tratamento. Portanto, sem sombra de dúvida, ela é uma ferramenta que me propicia eu poder fazer uma medicina mais segura e, obviamente, menos propensa a ter qualquer embate civil, né? O up-to-date, o acesso é absolutamente simples e ele pode acessar de qualquer lugar. Ele não precisa ter o computador aqui dentro do hospital, ele pode acessar do seu smartphone, né? É sempre uma maneira de dirimir essa dúvida. Existe um trabalho já bastante antigo, publicado no The New England Journal of Medicine, que é uma das revistas médicas mais renomadas de todo o mundo e mais antigas, diga-se de passagem, que prova que um médico americano, durante uma consulta em seu consultório, tem pelo menos 2 dúvidas, né, a cada consulta que ele gostaria de definir. E durante uma internação, no mínimo 5 dúvidas que ele gostaria de esclarecer. Isso muitas vezes não é feito pela dificuldade de busca dessa informação. O up-to-date é uma ferramenta que possibilita justamente essa busca de uma forma extremamente rápida. Eu digo até por experiência pessoal. Muitas vezes, no meu consultório, eu faço a pesquisa na frente do paciente. E, em momento algum, nenhum paciente me referiu indignação pelo fato de eu estar fazendo isso. E, muitas vezes,
elogiou a atitude. Portanto, isso não é um demérito médico. E isso que realmente é medicina baseada em valor. O paciente também tem a noção que se está tentando encontrar a melhor forma de tratamento, né? Sendo o tratamento individualizado e não estandartizado. Ele não trata de uma maneira epidemiológica, né? Mas vamos pegar dengue, por exemplo, que também é uma coisa que está na boca do povo, né? Vejam bem, isso foi atualizado em fevereiro de 2021, mas a literatura foi revisada até abril de 2022. A epidemiologia da dengue está aqui contemplada, né? Ele dá uma visão, por exemplo, nos vários continentes, de como se comporta isso. Então, embora não seja uma ferramenta customizada para o público brasileiro, ou seja, não trata só da nossa epidemiologia, mas ela não deixa de também dar uma ideia de como se comporta tudo isso em todos os outros países, né? Pode imprimir todas essas orientações e todos os textos. Ele pode compartilhar também consigo próprio ou com outros colegas. Pode marcar seus favoritos do ponto de vista de ter revisão sistemática. Por exemplo, eu vou querer revisar as hepatites, então eu posso classificar as hepatites como meus favoritos e ao abrir o próprio aplicativo eu vou ter eles já, tudo que foi atualizado, eu vou ter presente na minha tela para ter uma ideia de quanto eu preciso me reatualizar, digamos assim. E todos os links para outros textos são interativos. Eu posso, clicando, ele já me remete diretamente ao link. Nós tivemos no ano passado milhares de acessos, o que significa que realmente o corpo clínico do hospital está imbuído em melhorar seu conhecimento médico. E se o indivíduo acessa o UpToDate com o seu login e senha ao médico, ele também entra num sistema de pontuação chamado CME, de Continuous Medical Education, e esses créditos de CME, de Educação Médica Continuada, ele pode utilizar para, eventualmente, alguma entidade americana ou até de todo o mundo, porque é uma ferramenta mundial. No Brasil, só a Sociedade Brasileira de Nefrologia está atualmente usando esses créditos para fins de validação de título de especialista, mas a tendência é que isso se expanda para as demais sociedades brasileiras. Então, ele também pode usufruir dessa condição para ter benefícios junto às sociedades de especialidades e, eventualmente, até mesmo desconto até em congressos. E é uma ferramenta que também é disponibilizada pelo próprio aplicativo. O acesso ele pode ser feito em qualquer computador, pode ser feito via tablet ou smartphone. A única condição que, como essa assinatura que nós temos aqui é uma assinatura corporativa, uma assinatura do hospital, ele tem que revalidar esse seu acesso a cada 3 meses, fazendo um acesso local. Ou seja, ele tem que vir ao hospital ou à cooperativa médica, também ele pode fazer isso na sede da cooperativa, e entrar com o seu login e senha para manter a sua assinatura pessoal válida. Ele é extremamente simples de lidar, é absolutamente intuitivo.
Este ano eu tenho 13 horas e meia de uso dentro da ferramenta, porque é assim que é registrado, né? E seguramente eu não sou um dos maiores usuários, mas dá uma ideia de quanto eu já ocupei o programa só nesses primeiros praticamente 4 meses do ano. É uma maneira prática, simples e para os médicos associados aqui da Unimed Nordeste, totalmente gratuita.